Uma palavra de Deus para a tua vida. Não fuja do trajeto que Deus te colocou. Não se distraia. Não pegue atalhos. Olha que interessante. Havia uma palavra dos céus liberada sobre o povo israelita, povo que estava afligido nas mãos de Faraó. Deus tira aquele povo do cativeiro, os conduz por um caminho improvável. E no meio desse caminho improvável, Deus opera um dos maiores milagres que ficou marcado na história daquele povo. E muitas das vezes Deus nos coloca em certos trajetos que não condizem com a palavra que os céus liberou sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos negócios, sobre o nosso ministério. E parece que quanto mais você caminha, mais o trajeto vai falar para você, olha, não tem nada daquilo que foi falado para você aqui. Só que tudo isso são distrações do inimigo para tentar fazer você parar, para tentar fazer você se distrair, para tentar fazer você se esquivar daquilo que os céus mandou você fazer, que é o que? Obedecer. A gente só fica firme no trajeto, mesmo chorando, mesmo doendo, quando a gente decide obedecer. Quando a gente decide se sujeitar a Deus. É aquele momento que você fala assim, Deus, as vozes estão me dizendo que eu não vou conseguir, mas eu vou caminhar porque tem uma palavra. Senhor, alguém está dizendo para mim que o meu casamento acabou, mas eu vou caminhar porque tem uma palavra. Senhor, tem alguém dizendo que os meus filhos vão morrer, mas eu vou caminhar porque tem uma palavra. E quando você decide caminhar, quando você decide obedecer, mesmo que a circunstância está dizendo para você, não caminhe mais porque não vai acontecer nada aqui, você está obedecendo a voz de Deus. E quando a gente obedece a voz de Deus, se sujeita a Deus, Deus manifesta o milagre. Eu sempre costumo dizer que quanto maior a intensidade da humilhação, do nível que você está passando, pode ter certeza que a sua vitória já está chegando. Então o intuito do inimigo é o quê? Eu vou distrair esse povo. É assim que ele fez com o povo israelita. Deus falou, olha Moisés, Faraó vai vir perseguir vocês, mas eu vou livrá-los, eu vou fazer algo que vai marcar a história de vocês, não foge do trajeto. Só que quando eles se deparam com aquele mal, o que eles fazem? Eles vão percorrer um outro caminho e Deus fala, Moisés, volte aqui. Mas Senhor, é o mar, mas fique aqui, porque é aqui que eu manifestarei o milagre. Ei, Deus não precisa de cenários prováveis para operar aquilo que Ele disse a teu respeito. O intuito do inimigo era tirar o povo israelita do trajeto para que o povo ali pudesse perder o foco, desobedecer a voz de Deus e possivelmente ir para um caminho que os conduziria à morte. É assim que o inimigo nos quer. Ele quer nos conduzir à morte de sonhos, à morte de projetos. Ele quer nos conduzir a caminhos que aparentemente parece que são favoráveis, mas o final desses caminhos são caminhos de morte, de angústia, de prejuízo, de aflição. Por isso que é necessário você permanecer no trajeto. Irmão, desconfia quando a caminhada estiver muito tranquila. Desconfie quando o cenário parece que está tudo favorável. Ei, o nosso Deus é conhecido como Deus do impossível. É o Deus que faz acontecer quando o cenário diz, olha, acabou, não tem mais vida, não tem mais jeito. O nosso Deus, ele entra, muda a situação. Então não fuja do trajeto. Se você está nesse trajeto, esse trajeto está te fazendo chorar, está te fazendo sofrer, não fuja dele, mas aguenta, sujeita ao Senhor, porque Deus está te conduzindo para uma porta de milagre, para uma porta de salvação. Há uma porta aberta diante de você, mas para você chegar até ela, você precisa caminhar, você precisa avançar. Mas se for para parar, meu irmão, não pare. Tem gente que para no meio do percurso e não consegue chegar ao objetivo que Deus tinha traçado porque não suporta o trajeto. Resiste ao trajeto. Resiste às angústias, resiste às aflições, caminhe.
tá ferida, mas caminha, tá machucada, caminha, mas tá doendo, caminha. Não pare, não retroceda. Descansa um pouco, mas não desiste, não para, continua. Há um propósito de Deus no meio desse trajeto, que é um propósito de milagre, é um propósito de livramento, é um propósito de salvação. Israel, naquele meio daquele caminho, daquele cenário improvável, Deus manifestou o maior livramento que ficou marcado naquela história. O que Deus vai fazer na tua vida vai ficar marcado para a tua história. É por isso que o inimigo levanta tanto contra a tua vida. Ele tenta de todas as formas te tirar do trajeto, porque ele sabe que o que Deus vai manifestar sobre você é muito grande e que o prejuízo que você vai dar no inferno é muito grande também através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Então não pare, prossiga. Deus está com você nesse trajeto. Amém?